Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma análise do gráfico do BTC, BTC par USDT. Hoje, 16/6/2022, 20 horas e 8 minutos, tá? Vamos analisar aqui o gráfico e entendermos ou tentarmos entender o que está acontecendo com o preço, tá? Com o Bitcoin. Então vamos lá, tá? Primeiro passo, o que eu gostaria de reforçar com vocês é o seguinte: nunca subestime o mercado, tá? Eu falei no passado para vocês que o Bitcoin ele poderia buscar 25K, né? Nas últimas análises aí, nós falávamos em 25K. Eu gostaria de reforçar mais uma vez que eu fiz isso aqui o ano passado, né? Acho que 2 ou 3 vezes, sobre esse comportamento aqui, tá? Isso aqui é uma resistência na cor preta, onde ele teve aquela resistência 19 alguma coisa, 20K, e aqui um suporte, tá? Então eu sempre falei para vocês que o Bitcoin ele tem um comportamento de bolha. Apesar de que muita gente não concorda e não gosta, porque algumas pessoas elas atentam para as tecnologias do Bitcoin. Eu trabalho com gráfico, com análise técnica. As tecnologias são tops, mas está no papel, tá? Tem que colocar em prática para a gente passar a analisar o Bitcoin com análise fundamentalista. Enquanto estiver no papel, nada feito. Essa análise fundamentalista ela não vai funcionar como funciona na bolsa de valores, é onde, eh, rumores de guerra influencia, vamos lá, mudança de presidente, preço do dólar, inflação, tudo isso influencia diretamente na bolsa de valores, tá, seja ela nacional ou a nível internacional. Tudo isso influencia e análise fundamentalista é muito importante. No Bitcoin e altcoins, eu não vejo tanta importância assim da análise fundamentalista. Você vai pegar um papel em branco, vai ler o projeto de qualquer altcoin, por pior que ela seja, ninguém vai falar mal do ativo. Então, essa análise fundamentalista, essas coisas que quando nós falamos do comportamento do Bitcoin, pessoas defendem mostrando as tecnologias, isso daí para mim é pura imperícia de quem faz esse tipo de coisa, tá? Nós precisamos analisar o gráfico e entender se esse preço ele vai para cima ou se o preço vai para baixo. Entende? Então vamos lá. Eu já falei sobre isso no passado, comportamento do Bitcoin. O Bitcoin, na realidade, ele sai de um nível de suporte, busca uma resistência e no futuro ele volta a retestar o mesmo nível, ou seja, sai da estaca zero e volta para a estaca zero. Então ele saiu aqui de 2.853, subiu a 20 e corrigiu aqui no mesmo nível. Então o cara que comprou aqui, vendeu em cima, show de bola. Mas para quem segurou com aquela ideologia: "Ah, no futuro o preço compensa, é show de bola e vai subir, vai à lua". Ele passou vários meses aqui com capital passivo, tá? E nem sempre vai dar certo. Ah, comprei no topo e amanhã ou depois sobe e bate 100K, tá entendendo? Aqui mais uma vez, compraram aqui no suporte de 2.853, ele subiu e bateu aqui, ó, 3.665. Então ele sobe, faz aquele topo e volta. Mais uma vez ele voltou aqui. E muita gente se sente ofendida, né, quando a gente fala sobre esse movimento de Bitcoin. Aqui no 69 não foi diferente. Observem que nós temos um nível de resistência nesse ponto, tá? Nós temos um nível de resistência aqui e o gráfico sobe, claro, buscando níveis mais altos, correto? E olha onde ele volta a retestar. Então isso aqui é um comportamento bolha. Tá? Não tem essa coisa de querer, ah, não fala isso, tem que falar. Comportamento bolha. Bitcoin ele é atrelado a pessoas, ele não tem um índice. Ah, o Bitcoin segue o ouro, segue o dólar, o Bitcoin segue, vamos lá, a soja, o milho, a nada. São pessoas. Se as pessoas estão otimistas, Bitcoin sobe porque vai inflacionando. Entra um, depois entra o segundo, o terceiro, o quarto e vai levando o preço para cima. Para uma pessoa ganhar quando o Bitcoin bate em 69K, alguém precisa perder, tá? Não é um ativo, ah, o Bitcoin hoje está custando 20K, amanhã custa 40. Alguém precisa estar disposto a comprar na sua mão de 40 para que tenha resultado. Ao contrário, ele não segue o índice, ele não vai subir porque o petróleo subiu, ele não vai subir porque a soja subiu, porque o dólar está
subindo, ele não sobe, ele só sobe quando entra uma próxima pessoa. Bitcoin ele depende de pessoas, um vende, outro compra, e aí sucessivamente. Se a massa, a maior quantidade estiver disposta a vender, ninguém segura Bitcoin em alta. Então é isso que a gente precisa entender. Não estou menosprezando o ativo, não estou menosprezando quem é libertário, né? Só que muitas coisas que são pregadas e que foram pregadas em 2017 já não funcionam mais, tá? Vamos atentar agora à nossa análise. Eu estou dando esse feedback para que vocês sejam neutros no mercado cripto ou em qualquer um outro mercado. Não se veste camisa de ativo. E para quem prega aí para todo mundo, né, que na realidade são poucos operadores que nós temos no Brasil, nós temos muitos, são garotos propaganda, são pessoas preocupadas em ganhar inscritos, em ter canal famosinho, aquela coisa. Olha, eu digo que vai a 100 em 2021, não foi, tá? E o que está acontecendo é que se Bitcoin perder o nível de 20.260, ou melhor, 19.830 aqui, ó, ele volta para o mesmo padrão de 2019, perdão, 2017. Então é o que eu falo para vocês. Ele voltaria a trabalhar dentro desse canal aqui, ó. Suporte 3, 3.300, resistência 20k e 200, 19.830, certo? Então, para quem prega que Bitcoin só voltando na máquina do tempo, eu vou fazer uma pergunta, deixa a interrogação. É bolha ou máquina do tempo? Porque está voltando, tá? Decidam aí, qualquer coisa é só deixar a resposta nos comentários. Todos os ativos sobem e descem. Realmente, se vocês pegarem o preço o gráfico do ouro, tá? Seja de um ano, 2, 3, 5, 8, 10, ele faz isso aqui, correto? Pode até acontecer isso aqui na pandemia, mas depois ele retoma. Você não vai encontrar o gráfico do ouro fazendo isso aqui, ó. Ele sai desse nível e simplesmente faz isso aqui, ó. Sai de zero e depois volta para a estaca zero. Você não vai ou não irá encontrar isso aqui no gráfico do ouro. No Bitcoin você encontra todo o tempo. Sai, bate uma resistência, exaustão, bate zero. Sobe, resistência, exaustão, se aproximou de zero. Sobe, já desfez. Né? Olha o que ele fez aqui. Rompeu nos 20, certo? Olha o 20 onde está aqui, ó. Resistência de 20k. Rompeu nos 20. Está voltando, já testou. Perdendo aqui, ó. Tudo isso aqui já foi, tá? Um abraço, já desconfigurou, acabou. Esquece isso aqui, só vai servir para nível aqui, ó, de, vamos colocar assim, de resistência, de alvos. Mas voltando para abaixo de 20k, voltou para a configuração 2017. Então, quando a gente fala isso aqui, muita gente se sente ofendida. Ah, e as tecnologias? Querido, você quer acreditar em tecnologias, tá? Isso é um direito de qualquer pessoa. Mas atente para isso aqui. Ele está voltando para a máquina do tempo, como muitos falaram. Ah, quem não comprou vai buscar 100k em 2021 e não compra mais. Aí quem caiu nesse enredo que comprou aqui 69, 59, olha só a queda, tá? Sem falar, cadê o governo de El Salvador? Ah, o governo de El Salvador deu pontapé inicial. Para acontecer isso aqui na economia, pelo amor de Deus. É melhor ficar atrasado no que diz respeito à atualidade, ao avanço, né, das criptomoedas, do que estar tomando pau aqui. Aí entrou, o governo de El Salvador entrou, e olha o que aconteceu. Aí vai aparecer alguém dizendo que ele entrou shortando, tá entendendo? Para dizer que teve lucro. Ah, entrou shortando. Escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Fala que Bitcoin pode ir a não sei quantos milhões. Ontem já saiu a matéria que está orientando trocar Bitcoin ouro por outros ativos. Então, assim, peraí. Que análise fundamentalista é essa? Que não ninguém sustenta. Então, o certo é observar a análise técnica, tá? Por aqui vocês não têm como, eu não vi que iria cair, não coloquei stop. Tem que ver, tá? Tem como ver. Então, vamos lá, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, olha o que está acontecendo. Perdendo 20k, 20.300 aqui, ele volta às configurações de 2017, correto? E no futuro, se ele quiser voltar, precisa romper novamente a resistência de 20k. Então, quem não entrou aqui quando rompeu os 20k e disseram que só com a máquina do tempo, olha ele voltando, testando o nível de 20.
Então entende que isso aqui já está centralizado? A proposta do Bitcoin era ser descentralizado para o governo, mas já tem pessoas físicas ou jurídicas centralizando o Bitcoin. E isso é fato, porque eles conseguem jogar para cima e conseguem jogar para baixo da forma que querem, tá? Ah, não consegue, não pode ser manipulado na sua cabeça, porque já está sendo. E outra coisa, quanto mais isso aqui avança, entra fundos de investimentos, bancos, sei lá, alguns falam que seria moeda de troca a nível global, né? E fundo de valores, ouro digital, quanto mais entra bancos e investidores, isso aqui vai ficando mais profissional. Ou seja, vai gerando uma escassez. Que tipo de escassez? De resultados. Não seria mais aquela avacalhação, aquele efeito manada que foi em 2017. Vende casa, vende carro, vende sítio, bota no Bitcoin, porque entrando em qualquer ponto dá resultado. No passado, 2017, poderia dar resultado dessa forma. Agora você precisa ter perícia, porque eu não acredito que uma empresa que trabalha com fundo de valores, uma empresa que trabalha com bancos, investimento, vai comprar de qualquer jeito. Tem algum analista dando sinais de compra, sinais de venda desse negócio. Ninguém compra de forma aleatória. Nem Baleia faz isso. Baleia trabalha com sinais de gráfico. Então, à medida que isso aqui avança, à medida que Bitcoin vai se estabilizando dentro do mercado de ativos, né, seja ele cripto ou sei lá, se vão aceitar na bolsa, ele vai ficando, a cada dia, vai ficando uma coisa mais profissional. E aí aquele amadorismo que compra em qualquer ponto, aquilo não vai funcionar mais. Vai dar oportunidade? Sim. Vai dar oportunidades, as pessoas terão resultados, se conhecer de análise técnica e vão fazer muito lucro. Agora é preciso estudar. 2017, um abraço, já foi. Quando eu falo configuração 2017 voltando, é em relação aos níveis que o preço desceu. E não aquela vacalhação de efeito manada que teve em 2017, que todo mundo era só vender carro, casa e colocar. Colocava hoje e amanhã já tinha dobrado o capital. E sem falar que o mercado não era tão divulgado a operação short. Hoje, qualquer pessoa que entra no mercado já sabe que pode shortar Bitcoin. O cara pega de 20 aqui, né, pega do nível de 20, leva até 69. Quando ele entende que isso aqui é uma resistência, um ponto de exaustão, ele joga até 20. Tá? Então, se ele fez lucro aqui, ele fez a mesma quantidade voltando. Então, dobrou o lucro sem precisar buscar 100K. E é isso que nós precisamos entendermos e ficar antenado a esse mercado. Mudou totalmente a configuração 2017. Beleza? Isso aqui é um feedback para vocês entenderem e quando nada eu passar qual a minha visão e como eu trabalho em relação ao Bitcoin. Vamos lá. Poderia descer mais abaixo de 20? Eu acredito que sim. Quando eu falei no passado para vocês de alguns níveis de Bitcoin, tá? Níveis de correção. Então, assim, no diário já aconteceu a cruz morta, tá? Cruzamento da morte. Então, o Bitcoin corrigiu, só que no semanal aqui, ele ainda está em correção. Ele não cruzou a 9, não cruzou 200 para dar início a uma reversão de tendência. Que reversão de tendência seria essa? No semanal ele está em um padrão altista, certo? Bateu 69, fez uma correção até a EMA de 200 aqui, e poderia desse nível aqui, ou antes da 9 cruzar 200, acontecer uma reversão, mas à medida que essa 9 ela desce em direção a 200, ela acaba empurrando o preço para baixo. Aí veio aqui, ó, 9 cruzou a 21 nesse ponto, cruzou a 50 aqui, já cruzou a 100 e está indo para o teste da 200. A 21 cruzou a 50, está cruzando a 100, poderia descer para cruzar a 200. A mesma coisa a 50. Correto? Então, à medida que essas médias elas descem para testar 200, elas empurram o preço para baixo. Então, eu acredito que o Bitcoin ele poderia descer mais, tá? O preço poderia cair. Olha esse nível aqui, colocar na cor vermelha, que é suporte, é 18.144. Eu falei para vocês no passado desses níveis aqui, ó, de Fibonacci. Falei desse nível, olha como respeitou bem. Por quê? Porque está configurado os níveis de pivot point baseado em Fibonacci. Por isso que bateu certinho aqui no nível de resistência. Então, coloquei na cor azul marinho o nível de pivot point. Aqui no gráfico ele está amarelo, mas a cor amarela é mais complicada para enxergar, então coloquei na cor azul marinho. Então, olha o nível aqui, ó,
do pivot point 20, 521. Olha onde tem outro nível aqui, tá? Temos um em 20, né? 521. Temos outro em 12, 254. E temos mais um aqui nesse ponto. Claro que antes nós temos alguns suportes, tá? S1, S2, S3, suporte 1, suporte 2, suporte 3. R1, R2, R3 são resistência 1, resistência 2, resistência 3 para cima, beleza? Vou tirar isso aqui e aqui seria os níveis, tá? Eu acredito que isso aqui poderia atuar como um bom suporte. Por quê? Porque no passado foi uma resistência dos 20K. Então esse nível aqui, ó, de 18.144 e esse nível de resistência aqui, ó, de 19.920 poderia segurar, não estou dizendo que irá segurar, poderia até segurar o preço aqui como um suporte. Mas se a 9,21 ela está descendo, vai forçar o rompimento desse suporte. Correto, pessoal? E se hoje poderia atuar como suporte, amanhã, se cair abaixo aqui, ele passa a ser uma resistência considerável. O que é que nós vamos fazer? Aguardar. Cruza as mãos, senta em cima e aguarda a decisão do mercado, tá? E aí vamos analisar porque quem dá a mão dá a palmatória. Se ele vai cair abaixo de 20, nós vamos aguardar. Mas se, né, que tudo tem o pró e o contra. Nesse caso, a favor, né, o pró. Se ele reverter desse ponto, que é um pouco complicada essa situação, tá? O que acontece? Aí nós vamos analisar o seguinte, tá? Price action, vamos olhar o price action. Resistência, resistência, uma resistência aqui. Correto? Isso é resistência na cor preta. 31.800. Se nós levarmos em consideração o corpo aqui desse movimento, 30.424. Cláudio, posso descer mais? Pode, aqui. Certo? 29. Então esse aqui é o nível de resistência que o preço ele poderia respeitar. Aqui é sombra, tá? E aqui é corpo. Então, de 29.979 até 32.204, um nível de resistência. Vocês poderiam colocar aqui até uma barra de resistência que daria certo nesse ponto, tá, pessoal? Seria uma resistência, seria um ponto complicado para o preço romper. Resistência aqui. Então, vamos lá. Aqui no Price Action, nós temos uma linha de tendência de baixo, um LTB. Claro, não sei se é do conhecimento de vocês, o gráfico, à medida que ele avança, ele vai criando um leque de resistências e um leque de suporte. Como funciona, Cláudio? Vamos lá. Se nós temos aqui esse nível aqui de resistência, nós temos esse aqui de resistência, nós temos um LTB, linha de tendência de baixa. Mas aqui observem que o preço, o gráfico, deixa eu só limpar aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Observem que aqui nesse nível, o preço ele não precisou bater na LTB, tocar na LTB para cair. Então o que acontece? Nós temos aqui um novo nível de linha de tendência de baixa, um LTB. Então o preço talvez, se retornar, ele não chegue nem a tocar nessa LTB, porque poderia tocar nessa aqui e voltar a cair. Entende? Então o que é que acontece? À medida que o preço ele desce, ele vai abrindo esse leque. Se vocês fizerem isso aqui, ó, vocês observam ó, que ele abre um leque. Abre isso aqui, vem para cá, poderia ter resistências aqui, certo? E eu vou explicar para vocês como funciona a questão do leque. Então isso aqui já poderia atuar como uma resistência, bater e voltar antes de tocar nesse nível aqui de LTB, ou seja, antes do preço retornar. Deixa eu explicar para vocês aqui. Antes do preço retornar aqui, ó, e tocar no nível de 32, correto? Ele poderia voltar e tocar aqui, nessa barra de resistência, romper e buscar 50% e 61,8 de FIBA, ou simplesmente voltar a cair daqui, tocar na resistência e projetar. Claro, para baixo, tá? Porque o movimento já é baixista. A tendência predominante é de baixa. Então, nós observamos essa LTB e aguardamos um toque aqui, mas não analisamos que tem um outro ponto de resistência nesse nível. Então, ela talvez retornando nem toque nessa LTB. Dessa aqui, ó, já desce, tá? Então, tudo isso é preciso analisar. Vamos lá, o que aconteceu da reversão da tendência. O que é que nós temos que atentar? Perdão.
A 200, ela já é uma resistência imediata, tá? A EMA de 200 períodos. Já é uma resistência imediata. Aí nós temos a 9, a 21, a 50 e nós temos a 100, tá? O preço retornando todas essas médias aqui, olha onde está a 100, a 9 aqui atrás dessa LTB. Todas essas médias, elas poderiam atuar como resistência. O preço volta, se ele descer, certamente essa 9 desce também. Quando o preço toca na 9, a 9 seria a nossa resistência imediata. E aí vem as resistências do gráfico. Então a coisa não é tão simples assim para o preço retornar para os 69. Entende? É complicado. Eu não digo que ele não pode voltar, mas dá um trabalho danado. Então, como o viés aqui, o padrão já é baixista, poderia acontecer do Bitcoin fazer mais um movimento para baixo e perder o nível de 20K. Mas se não perder, mantenha a postura, cruza as mãos, senta em cima e aguarda sinais de reversão de tendência. Tá? Nós já sabemos se ele reverter, vai buscar o nível de 29.979, 32.200 que é a resistência. Nada de pensar em 40, em 50K antes de romper essa resistência. Então vou tirar isso aqui, tá? Para a gente analisar mais um cenário aqui. E agora nós vamos analisar baseado em Fibonacci, tá? Os níveis de projeção e retração. Vamos lá. Primeiro, a projeção. Se ele desce, né, caiu de 69 e buscou aqui 20K, a projeção dele de 50% seria nesse nível aqui, tá? 50%, irei colocar aqui na cor lilás, e 61,8 na cor dourada. Então, nós temos esses níveis aqui, tá? Observem que o nível de 50% e 61,8 está bem próximo do nível de pivot point. Ele nos deu uma resistência aqui em 48.031,87. Então, o preço voltando, né, retornando, conseguindo romper essa resistência, o alvo seria 50%, certo? Em 44.757. O nível de pivot point está em 48.031 e 61,8 em 50. Esses aqui seriam os níveis que o preço poderia reverter e buscar. Lembrando que nós teríamos aqui como resistência imediata a 200, a 9, a 21, a 9, a 100, 21 e 50, correto? E o viés do mercado, ele é de baixo. É preciso que aconteça a reversão de tendência para que o preço possa sair de 20K e buscar o nível de 50% e 61,8. Mas por que eu estou falando desse nível de 50% e 61,8? É que o gráfico tende a respeitar a projeção de 61,8 de FIB. Mas olha que nós temos uma barreira aqui, ó, poderia subir, tá? Até esse nível, 56,66 e encontrar uma resistência e voltar a cair. Então, assim, nós vamos aguardar se ele perde o 20K aqui, tá? Para buscar 19, 18, poderia descer bem mais. O nível de pivot point está aqui, ó, 12.8.380, tá? Estou dizendo que vai cair de uma vez e vai buscar esse nível, não, mas poderia buscar 19.920, 18, 144, perdendo esse nível de 20K. Então é preciso aguardar para não comprar e se precipitar os movimentos, correto? Então vamos aguardar isso aqui. Se o preço mostra sinais de reversão, para a gente tentar comprar e buscar até a resistência de 32.200. Seria um bom alvo aqui de 56,66. Se romper, show de bola, nós vamos buscar 50, 44, 48. Tranquilo, pessoal? Aqui está explicado, né? Agora vamos limpar isso aqui e entender esse cenário aqui de Bitcoin, tá? Eu peguei como referência para identificar uma retração, quando eu falei em reversão de tendência, em queda do Bitcoin, o último nível que ele deixou aqui, tá? Observem que ele já pegou, já desceu aqui, ó, 50% de FIBO em 36.297, 61,8 ele já pegou em 28.555 e está se aproximando de 78,6, tá? Que seria esse nível aqui. Claro que está distante, ó, 17.788 seria o nível de 78,6 e nós temos o nível de 100% de retração. Por que está dando o nível de 100% de retração em 3.728? Porque eu peguei desse ponto aqui. Se eu pegar desse aqui, o nível de retração seria outro, mas eu peguei aqui
quando ele corrigiu que fez esse movimento e conseguiu romper 20K. Algumas pessoas poderiam pegar aqui de 20K, tá? Então nós vamos pegar do 20 para entendermos como estaria o preço. Então ele já pegou tudo isso aqui, poderia corrigir até 17.788, e ainda estaria dentro da retração de FIBO aqui, entende? Então poderia sim acontecer do Bitcoin corrigir mais, abaixo do nível de 20. Então a gente não se precipita, não vende porque irá a 17, se for o caso, e também não compra porque irá reverter para os 32. Nós precisamos de sinais no gráfico, seja engolfo, 3 soldados de força, ou qualquer coisa que indique que está revertendo, tá? Para não se precipitar. E Bitcoin revertendo, certamente vai puxar todas as altcoins para cima. Beleza? Então essa é a configuração do Bitcoin. Sai do nível de 20, sobe, passa alguns dias ou meses aqui, bate uma resistência e volta para a estaca zero. Isso aqui sempre aconteceu e irá acontecer. Bitcoin é atrelado a pessoas. Se pessoas estão otimistas, vai subir bastante. Se estão pessimistas, inflação, desemprego, a tendência dele é cair. Tá? Então, eu acho pouco provável que a economia global ela consiga sobreviver a uma volatilidade tão alta dessa. Então, para mim, ainda é uma utopia Bitcoin ser, vamos lá, vai assumir o globo e o dólar vai colapsar. Eu vejo a coisa totalmente diferente. Quando o dólar sobe, Bitcoin derrete, certo? Quando o dólar começa a cair, Bitcoin começa a reagir. São gráficos que trabalham de forma oposta. Quando um sobe, um cai. Quando um cai, o outro sobe. Agora, o que nós precisamos entender? O dólar sobe porque o Bitcoin caiu, tá? Presta atenção, o dólar sobe porque o Bitcoin caiu, certo? Ou é o Bitcoin que cai quando o dólar sobe? Eu acredito que quem está influenciando no preço do Bitcoin é o dólar e não o Bitcoin no dólar. Então é totalmente diferente do que pregam aí. Dólar começa a subir, Bitcoin derrete. Por que isso? Por que acontece isso? Bitcoin começa a subir, às vezes até o dólar está estável, mantendo aquele preço 5,20, 4,80, lá vai, e Bitcoin disparando. Mas quando diz assim, o dólar está subindo, a inflação americana divulgou e prazos e não sei, mas aí começa. A sensibilidade dele é tão alta que ele já começa a mostrar sinais de correção. Por quê? Porque o dólar influencia diretamente no Bitcoin. Ao contrário daquilo que os libertários pregam, Bitcoin vai colapsar o dólar, vai sumir a economia global. O mesmo operador que opera dólar é o mesmo operador que compra o Bitcoin, é o mesmo operador que opera a bolsa, é o mesmo operador que opera criptomoedas. Não tem essa coisa, tem um operador que só compra, tem outro operador que só vende. Esquece isso. O mesmo cara, o operador trader, ele é bipolar no bom sentido. O cara que hoje compra Bitcoin no rompimento de 20K e entende que em 69 é uma exaustão, ele já abre uma operação short, apostando ou acreditando na queda do Bitcoin. E ele não está entrando, apostando na queda ou investindo na queda do Bitcoin porque ele é pessimista e quer que o Bitcoin morra. É porque todos que estão nesse mercado estão defendendo os seus interesses. O Globo, né? O Globo ele é capitalista, então todos defendem o seu interesse. Só um exemplo rápido aqui. Eu vejo pessoas falando assim: nossa, o time que eu sou fanático pelo Corinthians. Aí o time entrou em campo, não sei o que deu na cabeça do técnico, ele fez uma escalação totalmente diferente do que jogou semana passada e jogou bem. Por quê? O cara ficou louco? Não. Na maioria das vezes, os empresários dos jogadores cobram e solta aquele faz-me rir, né? Principalmente quando é um jogo que é uma vitrine. Olha, vai jogar São Paulo, vai jogar em São Paulo, vai jogar no Rio, vai jogar lá fora do país. Eu quero o meu menino jogando. Não quero nem saber quanto custa, eu quero ele jogando. Aí o cara vai lá, muda no cenário todo, muda a escalação e você, poxa, o técnico ficou louco. Não, eles estão defendendo os interesses dele. O que na maioria das vezes não condiz com o seu interesse. Você está preocupado na vitória do time, os caras estão preocupados no bolso. Entende? Então a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Quem é libertário? Tecnologias, eu defendo tecnologias, mas os caras estão defendendo o bolso. Os caras não querem provar para ninguém que Bitcoin vai assumir a economia global, que o governo de El Salvador está certo ou está errado.
Os caras querem colocar o dinheiro no bolso e a cada dia ganhar mais. Então são configurações, são visões diferenciadas do mercado. Você entusiasta quer que o Bitcoin tenha sucesso, quer ver o dólar colapsar. Mas o cara que tem bala na agulha quer mais é ganhar dinheiro, independente se Bitcoin vai se o dólar vai colapsar ou se Bitcoin vai assumir a economia global. Os caras são oportunistas e entraram nesse mercado para levar o dinheiro. Correto, pessoal? Estou falando alguma bobagem? Se tiver, me perdoe. Mas é o que eu vejo desse mercado. Então vamos lá para nossas ferramentas, tá? CMF, Chaikin Money Flow. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Mostra para nós uma forte distribuição. Até o momento aqui no semanal, nada de reação positiva, tá? Nós vamos analisar o DMI. O DMI eu já expliquei para vocês. Quando essa linha sinal menos, ela sobe e o ADX, que é essa linha preta aqui, sobe junto, a linha sinal menos aqui, ó, o DMI menos, ele está mostrando que o padrão é baixista. E o ADX é um autenticador, mostrando que realmente o padrão é de baixo e está subindo. Certo? Quando é de alta, olha o que acontece aqui. Quando é de alta, o DMI mais ele sobe e o ADX sobe junto autenticando. Então esse padrão mostra que dá uma continuidade em baixa aqui, quando nada no presente momento, tá? 20 e 39. Então nós vamos analisar agora, ó, Chaikin Money Flow negativo, DMI negativo e MACD negativo. Já cruzou para baixo, está negativo. Nós observamos aqui também volume, ó, uma quantidade boa de venda nesse ponto e tudo indica que vai para baixo. Aí nós damos uma olhada aqui, ó, na nuvem de Ichimoku, que ela trabalha aqui. Nesse caso era um suporte, ó, rompeu os 20K, trabalhou como atuou como suporte aqui, ó, por vários dias e perdeu. Quando ele perde, agora ela passa a ser resistência. E a nuvem de Ichimoku, ela tem uma projeção aqui, ó, de 26 períodos. Ele mostra aqui, ó, que é negativo esses 26 períodos. Então esse movimento aqui, ó, ele irá dar continuidade como negativo. Se tivesse alguma reversão aqui de tendência, algo novo acontecendo no que diz respeito à alta, isso aqui seria verde, tá? E não vermelho. Então a projeção de 26 seria assim, um exemplo, tá? Seria como uma previsão do futuro, que não é que nós sabemos que não podemos prever o futuro. Seria como uma possível previsão. Então esses 26 períodos que está por vir, aqui mostra que ele é negativo, tá? Então, se isso aqui é negativo, Chaikin Money Flow negativo, DMI negativo, MACD negativo, volume, uma venda alta, a tendência é dar continuidade a isso aqui, tá? Então, nós trabalhamos com análise técnica com probabilidade. A probabilidade é maior, é do preço continuar caindo, certo? Poderia acontecer uma reversão aqui de última hora? Sim, depende da agressão que entrar um baleia doidão aí e despejar dinheiro nesse mercado comprando Bitcoin, ele sai desse nível e sobe. Aí você vai dizer, o Cláudio não disse que a tendência era para baixo? Como que agora o gráfico subiu, bateu 32? Bom, você não consegue prever a entrada de um baleia. Ele não vai avisar para ninguém, não, o indicador avisou. O indicador ele só vai mostrar para você que está entrando o capital quando a coisa estiver acontecendo. Aí você vai encontrar algum sinal aqui de reversão, um ponto verde na tela, um candle lá no 15 minutos que subiu de forma agressiva, você entende que alguém moveu o gráfico na direção contrária. Era de baixo, ele agora começa a subir. Aí alerta para você que está entrando dinheiro novo. Mas por enquanto aqui você não consegue prever que o cara está preenchendo uma ordem e quando eu acabar de falar, ele simplesmente vai executar a compra, uma compra em massa. Não tem como prever isso. Então, a probabilidade é que o Bitcoin continue caindo. Aí nós vamos aguardar para não se precipitar. Beleza, pessoal? Fechou a conta, passou a régua? Então é isso que eu tenho para passar para vocês. O meu intuito aqui não é ofender ninguém. O meu intuito aqui é mostrar para vocês que aquilo que nós pregamos aqui tem dado certo. Eu falei que Bitcoin volta assim, qualquer nível que tiver aqui, existe a probabilidade de voltar. Nós trabalhamos com probabilidades. Se existe um nível aqui, ó, um exemplo, 3.214, não volta mais. Como que não volta? Se o futuro a Deus pertence e o nível está aqui. Sabe como não voltaria mais? Olha, a partir de hoje, por algum motivo,
apagaram esse registro de Bitcoin aqui e passa a contar como último suporte esse nível de 19. Aí sim, se você abaixo de 19 não tem 18, 17, aí eu acredito que não volta mais, porque não tem, foi apagado. Se ele voltar em 19, zerou aqui, morreu aqui, precisa voltar para fazer uma nova contabilidade. Eu concordo. Não volta mais a 2 nem a 3 porque não tem o nível. Mas se o nível está aqui embaixo, como que vocês dão garantias, como deram em 2021 que Bitcoin iria 100k, se o nível está aqui? Agora me mostra aqui, tá? Onde é que tem um registro? Onde é que tem um registro de Bitcoin 100k aqui? 68, 69, tá? Existe existe o nível, mas ele nunca buscou. E como que os caras dizem que vai a 100 e não pode voltar a 3? Porque 3 já buscou várias vezes aqui, 2 vezes ou 3, e está aqui marcado que ele já buscou. Agora 100 ele nunca buscou. 100 é o desconhecido, 70 para o Bitcoin é desconhecido. Mais os 3K aqui, ó, já buscou 3 vezes. Já é caminho de casa, ele sabe ir tranquilo nos 3K. Então, o que na maioria das pessoas precisam é estudar e aprender, parar de seguir gurus do YouTube, porque, vou ser sincero para vocês, 2021 disseram que Bitcoin iria a 100K. Já tem 1 ano e 6 meses, que nós estamos em junho, e ele não buscou 100K. E olha o que está acontecendo. Quem seguiu o guru e comprou em 69 porque iria a 100, está amargando essa baixa. Inclusive aí o presidente lá de El Salvador. Então, pessoal, é preciso estudar. Você tem que seguir a sua cabeça, defender os seus interesses, tá? Aprender, trabalhar com perícia, saber o que é análise técnica, saber onde comprar e saber onde vender. O mercado é promissor, sim, não pelas tecnologias, mas pelas oportunidades de compra que dá aqui. Quer ver uma coisa? Pergunta para quem garantiu as tecnologias da Luna. Disseram que iria assumir o 3º lugar no CoinMarketCap. Assumiu o primeiro, é só você virar o monitor de cabeça para baixo, ela vai lá para a primeira colocação. E aí, as garantias que foram dadas? Fala com quem? Porque as pessoas perderam. Não fala com ninguém? Sabe o que acontece? Não estava na análise técnica que o cara iria vender Luna. Então, tem coisas que fogem do nosso controle. Então, por que dar garantias de algo que não depende só de nós? Tá bom? Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Vamos que vamos. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você gostou do vídeo, quer fazer parte do nosso grupo aberto, o grupo free, está aí na descrição do vídeo o link. Quer trocar um feedback comigo? Tem meu número de telefone aí embaixo do celular, tem o WhatsApp. Você pode me contactar no Telegram e aí a gente troca um feedback. Te falo como funciona o curso, te falo como é que você pode ter resultados no Bitcoin e nas altcoins. E todos os dias nós trocamos aquele feedback relacionado a Bitcoin, altcoins, bolsa, né, vida, experiência de vida, de mercado, de tela e por aí vai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e vamos aguardar o próximo vídeo.